Hoje eu vou te ensinar como aplicar o Monjaro, mas não só como médico, mas como alguém que já aplicou em si mesmo e sabe exatamente o que está passando na sua cabeça nesse momento. O Monjaro está cada vez mais acessível, mas tem muita informação errada circulando por aí. Então fica comigo nesse vídeo e quando terminar você vai estar 100% seguro e preparado para fazer a aplicação do seu Monjaro e ter sucesso no seu emagrecimento. Eu comecei o meu processo de emagrecimento muito tempo atrás, com aquelas primeiras canetas emagrecedoras. Tinha a Saxenda, tinha a Victoza, depois veio o Ozempic e por fim veio o Monjaro, que foi a solução dos meus problemas, principalmente a questão do reganho de peso, do efeito sanfona. Mas as canetas vieram mudando de tecnologia conforme foi passando o tempo. Primeiro eram canetas dosadoras e por fim chegou na tecnologia Smart da caneta do Monjaro, que é uma dose única, tá? Então tem diferença na aplicação entre essas canetas. Então se você já estava acostumado com o Ozempic, com o Wegovy ou com as canetas anteriores, como eu disse, pode sentir diferença, pode sentir uma insegurança ao utilizar a nova caneta, o novo tipo de tecnologia que tem na caneta da Monjaro, da Eli Lilly. Então eu quero mostrar para vocês como que funciona esse tipo de aplicação para que você tenha sucesso no seu emagrecimento. Com esse vídeo aqui eu quero combater as diversas informações erradas que tem na internet e falar para vocês que tem sim muita diferença entre onde aplicar, entre a técnica para que você tenha sucesso quando você utiliza esse tipo de medicação, tá? Então assim, não é só aplicar. Tem o local certo, tem a posição correta, a higienização correta e tudo isso impacta no rendimento da tirzepatida, que é a molécula que está dentro dessa caneta. Quando o fabricante pensou em fazer essa caneta, que nós chamamos de tecnologia Smart, o que isso quer dizer? Quer dizer que você mesmo pode fazer uma autoaplicação com toda a segurança no conforto da sua casa. Você não necessariamente precisa de um profissional de saúde para aplicar uma molécula no seu corpo, através de uma injeção. Quando o fabricante pensou nessa tecnologia, ele desenvolveu todo um sistema para que fosse uma caneta de uso único, ou seja, descartável, para que fosse uma aplicação completa na dosagem que já está descrita na embalagem do equipamento, para que fosse na profundidade correta, no tempo correto. Então existe sim muita tecnologia aqui que não é só aplicar. Antes de mais nada, eu preciso falar sobre o armazenamento desse tipo de medicação, tá? Essa medicação ela tem que ser armazenada refrigerada, não congelada, tá? Ela até pode ser armazenada fora da geladeira, mas é até 20 graus e no máximo 21 dias. Ou seja, durante todo o transporte, durante toda a parte que fica ali na farmácia, desde quando sai do fabricante até a hora que chega na farmácia e o armazenamento na farmácia, ela tem que ficar refrigerada dentro da geladeira, mais ou menos ali até 8 graus, tá? Entre 4 e 8 graus. Depois que ele sai da farmácia, se você for utilizar em até 21 dias, você pode manter fora da geladeira, desde que até 20 graus também. Mas se você for se estender um pouco mais, por exemplo, você comprou um tratamento para 3 meses, você vai precisar deixar dentro da geladeira. Importante, dentro da geladeira aonde? Na prateleira. Por quê? Se você deixar na porta, toda vez que abre a porta da geladeira, tem uma queda de temperatura muito grande naquele local da geladeira e pode dar essa variabilidade de temperatura. Isso pode estragar a medicação que tem dentro da caneta, tá bom? Então, o interessante é deixar dentro da geladeira na prateleira. Qual prateleira? Nas prateleiras mais baixas, porque nas prateleiras mais altas tende a estar ali entre 0 e 4 graus. Então, a ideia é você deixar ali mais baixo, que a temperatura tende a estar entre 4 e 8 graus, que é a temperatura ideal para manter o seu Monjaro. Agora, importante é não congelar. Então você vai fazer o transporte dela, por exemplo. É melhor que você deixe dentro da caixa. Por quê? Se você colocar ali dentro de uma caixa térmica com gelo e colocar a caneta diretamente em contato com o gelo, pode ser que a temperatura fique abaixo de 0 graus. E aí você pode sofrer, a tirzepatida pode sofrer o processo de congelamento. Isso pode chegar a inativar a molécula aqui dentro. Agora falando da preparação propriamente dita, uns 10 minutinhos
minutinhos antes, 5, 10 minutinhos antes, você tira a caneta de dentro da geladeira e deixa ela ficar em temperatura ambiente. Principalmente porque o líquido que está aqui dentro, se ele estiver gelado, quando ele entrar em contato com o tecido celular subcutâneo na injeção, pode ser que ele cause um pouco de irritação ou gere dor. Então deixa ali 5, 10 minutinhos em cima do balcão, em cima da pia, da mesa, espera um pouquinho, ele já vai entrar em temperatura ambiente rapidinho, 3 minutos já, mais ou menos, ele já vai estar em temperatura ambiente. E aí você, nesse tempo, vai preparando o local da aplicação, porque existem locais corretos para aplicação. Vamos lá, qual que é o mais conhecido? Periumbilical, em volta do umbigo. Em volta do umbigo você vai ter bastante tecido adiposo, tá? Então você pode fazer a aplicação ali, mais ou menos uns 2 dedos de distância do umbigo. Então tem o umbigo, conta 2 dedos de distância. Principais profissionais da saúde dizem que o melhor é na linha do umbigo para baixo, naquela meia-lua toda, você tem a possibilidade de fazer a aplicação ali sem atingir vasinhos sanguíneos, para não deixar roxo, não gerar dor também. Então seria o melhor local. Além da região periumbilical, as outras regiões que também podem ser aplicadas é na região tricipital, que é atrás do braço, tá? Que normalmente também tem bastante tecido adiposo, principalmente em mulheres. E também você pode fazer no interno da coxa. No interno da coxa bem para cima, tá? Próximo da virilha. Então você tem ali também bastante tecido adiposo, também principalmente em mulheres. Então esses 3 locais são os locais preferíveis para fazer a aplicação. Como essa aplicação ela é semanal, o rodízio de local, ou seja, a troca de local para aplicação, não é estritamente necessário. Ela é desejável, ou seja, se você aplicou periumbilical do lado do umbigo do seu lado esquerdo, aplique do seu lado direito na próxima semana. Mas isso, se você esquecer, é realmente necessário para a ação da medicação ser mais eficaz? Não, é só por uma questão de que talvez se teve ali uma irritação naquele local da aplicação, se você pegou um vasinho e ficou roxo, teve uma equimose naquele local, para você não gerar esse processo de novo, então você escolhe outro local. Diferentemente da insulina, que você tem que fazer várias aplicações no mesmo dia, aí sim você tem que fazer o rodízio do local obrigatoriamente. Mas na caneta Monjaro não precisa, não é obrigatório. Só se você quiser, você pode fazer rodízio de local. Escolhido o local que você vai fazer a aplicação, o próximo passo é fazer a higiene desse local. O melhor é que você lave com água e sabão. Não tem a possibilidade de lavar com água e sabão, detergente, não importa, você pode fazer a asepsia com álcool. Então pega um pedaço de algodão, pega um pano que esteja limpo, embebeda em álcool, tá? E faz a limpeza daquele local, sempre de movimentos de um lado para o outro, de um lado para o outro, ou de circular do interno para o externo, tá? Fez a asepsia, é uma coisa simples, tá? Fez a asepsia, espera secar, seja na questão de ter lavado, ou seja na utilização do álcool, espera secar ali alguns segundinhos, menos de 1 minuto, e já está pronto para aplicação esse local. Aí você deve estar se perguntando, por que desses locais? Porque ali tem tecido adiposo, principalmente nesses locais tem bastante depósito de tecido adiposo, a gordura. E essa medicação, ela é uma medicação conhecida como medicação de depósito. O que isso quer dizer? Não é para ela ir diretamente para sua corrente sanguínea no momento da aplicação. Ela vai ficar depositado ali no meio da gordura e conforme vai passando os dias, ela vai sendo liberada aos poucos. Aí você deve estar se perguntando, por que desses locais? A principal explicação é, porque nesses locais tem maior depósito de tecido adiposo, ou seja, gordura. E a molécula tirzepatida, que está dentro dessa caneta Monjaro, ela é uma molécula que conhecemos como molécula de depósito. Quando você faz a aplicação dessa molécula, ela não tem que ir para a corrente sanguínea instantaneamente. Ela tem que ficar armazenada no local e conforme vai passando os dias, ela tem que ser liberada. E o local que demora mais para fazer a liberação, nesse caso da tirzepatida, é o tecido celular subcutâneo gorduroso. Então você faz a aplicação, ele vai ficar depositado, por isso é chamado de depósito, e aos poucos vai soltando. A tirzepatida tem uma meia-vida de 5 dias, ou seja, não é para ir instantaneamente, é para que ela vá se soltando aos poucos até atingir a concentração ótima dessa molécula no seu corpo, no seu organismo. Eu sempre tive preferência de aplicação na região periumbilical, porque eu acho a região interna da coxa complicada de aplicar e eu tenho pouca gordura depositado na região tricipital. Então eu sempre gostei de fazer a aplicação na região periumbilical, como eu disse, um pouco mais abaixo da linha do umbigo e mais ou menos 2 dedos de distância. E eu
guardava qual que era o lado que eu tinha aplicado. Então, se eu apliquei numa semana no lado esquerdo, eu aplicava a outra semana no lado direito, porque às vezes eu pegava algum vasinho, isso é completamente normal, então eu preferia fazer esse rodízio. Agora vamos falar da técnica de aplicação em si. Bom, a gente já sabe que é uma tecnologia smart, ou seja, você mesmo pode fazer a aplicação sem dificuldade nenhuma, e é isso que a Eli Lilly propôs com a fabricação dessa caneta de uso único, tá? Então aqui em cima tem uma travinha que mostra um cadeado fechado e um cadeado aberto, tá? Ele vai vir na posição do cadeado fechado, você vai girar essa tampinha superior para a posição do cadeado aberto, vai soltar essa capinha inferior, que é uma tampinha de proteção, e vai encostar toda a base da caneta em 90 graus na região onde você vai aplicar. Então, vamos fingir que essa parte aqui é a minha barriga, na região periumbilical, você vai encostar em 90 graus, ou seja, perpendicular. Não é assim, é reto, tá bom? Depois que você encostou essa base, ela é uma base mais larga do que as outras canetas tinham, que é a Ozempic, que a Saxenda e a Glutida, então ela facilita muito você posicionar ela de maneira correta a 90 graus. Depois de posicionado, pressiona levemente, né, contra o seu abdômen ou a região que você escolheu e vai apertar um botão que tem aqui em cima na tampa superior. Quando você apertar esse botão, vai ser liberado uma trava interna da caneta e uma mola vai fazer a propulsão da agulha em contra da sua parede abdominal, da sua pele. Essa agulha vai perfurar na profundidade correta, que é subcutâneo, tá? Cerca de 8 a 13 milímetros interno, e a própria mola também vai introduzir todo o líquido. Com a pressão dessa própria mola, todo o líquido vai ser empurrado. O êmbolo de dentro dessa seringa interna que tem aqui vai empurrar esse líquido através da agulha e vai se depositar na sua gordura, tá? Essa técnica de aplicação ela é importante para que você não desperdice o que está aqui dentro. Esse líquido aqui é caro, nós sabemos, o Mounjaro está mais acessível, mas ainda assim é uma medicação cara, então você não pode desperdiçar, e essa caneta não tem reuso. Se você aplicou errado, não penetrou a agulha, teve algum problema na técnica de aplicação, essa caneta é descartável, não tem como você rearmar ela. Não é igual ao Ozempic que mantinha uma certa dose e você ia dosando através de um calibrador. Não, esse daqui apertou, perdeu a dose, já era, perdeu essa caneta, vai ter que descartar ela e pegar outra caneta para utilizar no lugar. Agora uma coisa importante, depois que você apertou e a caneta foi disparada, a agulha penetrou, o líquido está sendo despejado, o fabricante e os estudos científicos falam que você tem que esperar mínimo 5 segundos, que é o tempo do líquido todo passar pela agulha e ser introduzido no tecido celular subcutâneo, e para que não tenha retorno desse líquido pelo introito, pelo buraquinho minúsculo que a agulha fez. Então aperta e conta. 1, 2, 3. Se você tiver paciência, vai até 10 segundos. Não, 5 segundos já é normalmente suficiente. Após isso, você vai retirar a canetinha e a agulha vai ficar levemente exposta. Você vai voltar a colocar a tampa que você tirou e pressionar. Pressiona que tem um clique. Pronto. Como essa agulha está protegida, como essa caneta está protegida, ela pode ser descartada em um lixo comum. Não precisa ser descartada em um lixo biológico, porque não tem risco de algum coletor de lixo se machucar. Se você tiver a possibilidade, leve a sua caneta em um posto de saúde ou um hospital. E lá eles vão descartar nesse local especializado, mas não tem estrita necessidade. Agora falando sobre o pós-aplicação. Sempre tem a possibilidade de acontecer alguma coisa errada durante a sua aplicação, mesmo você seguindo todos esses passos, tá? Pode ocorrer de você acertar um vasinho sanguíneo naquele local. Não é uma artéria, não é uma veia, pode ficar tranquilo, porque ali não tem, nesses locais que a gente conversou, não tem alguma artéria, alguma veia muito importante que esteja passando. Mas pode ser que você acerte algum vasinho sanguíneo e tenha um pequeno sangramento no local, uma gotinha. Você vai limpar e tudo bem. Mas quando acontece isso, normalmente esse local pode ter uma equimose, ficar roxo no local, como se você tivesse recebido uma pancada. Isso não quer dizer que essa medicação não vai ter efeito. Vai ter efeito, é só questão estética, tá? Se você não fizer o rodízio do local também e acertar sempre exatamente no mesmo local que você está aplicando, pode ter um processo chamado lipodistrofia, que aquela gordura ela começa
como se fosse se enrijecendo. Então é por isso que é importante você fazer o rodízio do local. Uma outra possibilidade também é você ter uma reação local, como se fosse uma alergia. Vai ficar ali um grosseirão que dá uma coceira, fica vermelho, às vezes até um pouco quente. Isso não quer dizer que a medicação não vai ter efeito, vai ter efeito. Mas ali você pode passar uma pomada por cima, uma pomada de corticoide, você pode colocar gelo ou você pode tomar um antialérgico. Mas normalmente essa reação dura em torno de 1 a 2 dias, cessa normalmente, cessa espontaneamente, sem nenhum risco para a sua saúde. Pessoal, por que é muito importante seguir essas dicas? De local, preparação, asepsia, saber quais são as complicações do pós-aplicação. Eu tenho pacientes que fizeram a aplicação dessa medicação de modo inadvertido. Dá um exemplo. Eu tenho algumas pacientes que têm abdominoplastia. A abdominoplastia e também a lipoaspiração abdominal, ela retira toda a gordura que fica embaixo da pele, que fica entre a pele e o músculo. Se o paciente que tem abdominoplastia ou que fez lipoaspiração abdominal aplicar na região periumbilical, a chance dela atingir o músculo com essa caneta é muito grande. E essa medicação não foi feita para ser aplicada em músculo. O depósito dela é em gordura. Se você aplicar essa medicação no músculo, ela vai ser liberada muito mais rapidamente no seu organismo. Você vai ter um pico muito mais severo dessa medicação e a meia-vida dela vai encurtar. Ou seja, você vai passar a sentir a perda do efeito muito antes do que os 5 dias ou 7 dias, que é o período da próxima aplicação. Então, se você tem uma cirurgia de lipoaspiração ou de abdominoplastia, ou aspiração tricipital, ou aquela cirurgia que remove também a gordura da região interna da coxa superior, esses locais são proibitivos para você. Você tem que escolher um local que tenha gordura, que tenha bastante tecido adiposo para fazer a utilização dessa medicação. Agora eu vou te falar o que ninguém te conta. Não é completamente indolor não, tá? A caneta Mounjaro, ela tem uma agulha que ela é mais grossa e mais comprida do que uma agulha de insulina, por exemplo. A agulha de insulina, ela ali mais ou menos 8 milímetros de profundidade, tá? E o gauge dela é bem fininho, ou seja, a espessura dela é bem fininha. A agulha que vem dentro da caneta Mounjaro, ela é um pouco mais grossa e ela é mais comprida também. Eu acredito que ela deva ter em torno de 15 milímetros. E a mola propulsora que tem dentro da caneta, ela tem uma certa força. Então, quando você aperta, você não controla a força da penetração da agulha na sua pele. Ela vai de uma vez, igual um tiro, plac! Isso pode gerar um susto e pode gerar duas coisas. Você contrair o abdômen, e aí você pode sentir mais dor, ou pode simplesmente a penetração muito rápida também gerar dor. Então já esteja ciente, mais ou menos, esteja preparado mentalmente, né, para esse processo, porque você pode, se você for mais sensível, você pode sentir um pouco de dor, sim, isso é normal. Não é uma dor, nossa, pelo amor de Deus, vou cair desmaiado aqui. Não, mas para que você não se assuste na hora do clique do botão e da liberação da trava e da propulsão da agulha, você não ficar assustado e de repente tirar a agulha por medo, tá? Então tenha ciência de que pode doer um pouco. Como eu falei, também pode ter uma reação local. Não precisa ficar preocupado, são coisas manejáveis. Você precisa procurar uma atenção médica se aquele local ficar quente, ficar edemaciado, ou seja, alto, se ficar com pus no local. Aí você procura uma ajuda médica. Agora, se for só uma coceirinha, for só uma vermelhidão local, isso aí é uma reação local que vai passar em no máximo 2 dias. Mas mesmo essa reação, se não passar em 2 dias, você, por favor, procure ajuda médica, procure um centro médico para ver se está tudo certo com a sua aplicação, que não teve nenhum problema durante a utilização dessa caneta. Agora eu vou listar os 5 principais erros que muitas pessoas cometem ao utilizar a caneta Mounjaro. O primeiro e mais importante é você não esperar o tempo suficiente para a inoculação da tirzepatida dentro do seu organismo. Eu já falei, aperta e espera pelo menos 5 segundos. O ideal é 10 segundos. Aí você tem certeza que todo o líquido entrou dentro da gordura e que não vai retornar pelo buraquinho que a agulha fez. Segundo, não manter em temperatura adequada a sua caneta Mounjaro. Já falei,
Pode ficar até 21 dias fora da geladeira em até 20 graus, mas o ideal é manter dentro da geladeira por todo o período de armazenamento da sua caneta. Terceiro erro, aplicar em músculo. Aplicar no bíceps, aplicar na parte superior do abdômen, aplicar na coxa, aplicar no braço, aplicar no ombro. Não, é para aplicar na gordura. E aonde mais tem gordura? Na pele umbilical, interno de coxa ou tricipital, atrás do braço. 4. Aplicar em tempos diferentes, ou seja, você aplica hoje na segunda, na semana que vem você aplica na quinta, na outra semana você aplica na terça. Não, é para aplicar no mesmo dia da semana, contados 7 dias. O horário não importa, pode ser de manhã, de tarde, de noite. O que importa é que seja no mesmo dia, no máximo com um dia de diferença, um dia para menos e um dia para mais. Mas essa caneta tem que ser aplicada a cada 7 dias no tratamento. Quinto, e o principal, você só vai utilizar o Mounjaro sobre prescrição médica. Você só vai utilizar essa canetinha emagrecedora se você tem necessidade clínica e médica para fazer a utilização dessa medicação, sob orientação e acompanhamento de um médico. E lembre-se, a aplicação da tirzepatida através da caneta Mounjaro é só uma porcentagem do seu tratamento. Sobre acompanhamento médico, você precisa controlar todos os outros parâmetros da sua doença. Lembre-se, a obesidade é uma doença grave e crônica. Se você está usando o Mounjaro para perder 2, 3, 4 quilos, você está fazendo isso errado. Utilize essa medicação sob prescrição médica, sobre acompanhamento profissional, para que você tenha sucesso no seu tratamento. Não é só aplicar, você precisa mudar de vida. Faz toda a diferença durante o tratamento você manter a sua massa magra. Você precisa se alimentar adequadamente. Não é parar de comer do nada porque está utilizando Mounjaro. Você precisa se hidratar adequadamente. Você precisa controlar os efeitos colaterais e efeitos adversos da medicação. Você precisa proteger o seu organismo, proteger o seu metabolismo, para que quando você termine o tratamento, você não esteja pior do que quando você começou. Não é só olhar peso na balança, você precisa estar de olho com todos os outros parâmetros que o teu corpo pode dar. Por exemplo, uma bioimpedância, uma contagem de gordura corporal através do adipômetro. Você precisa fazer exames laboratoriais para ver sua resistência à insulina, para ver a questão da tireoide, para ver desregulação hormonal, principalmente para você mulher que está no período da pré ou pós-menopausa. Então, tudo isso é muito importante. Quem vai te ajudar com isso? O profissional médico. Ele vai receitar, ele vai acompanhar, ele vai mudar a estratégia no meio do caminho, ele vai criar um planejamento que tem início, meio, fim e manutenção. Então é muito importante que você não faça isso sozinho, não faça isso por cabeçada, como a gente diz. É importante que você faça isso com 100% de segurança. Eu trouxe aqui apenas algumas dicas. O profissional médico vai sentar com você e vai te olhar como um todo, como um ser humano completo e complexo. Como é esse tratamento? Não é simples, esse tratamento também é um tratamento complexo. Eu comecei o vídeo falando que eu passei desde a Victoza, Saxenda, Ozempic e terminei no Mounjaro. E olha só, eu sempre cometi o mesmo erro, achando que era só emagrecer com a utilização dessas moléculas, dessas canetas emagrecedoras. E eu cometi esse erro durante muito tempo, por isso que eu sofri com o efeito sanfona muitas vezes. Agora com o Mounjaro, eu entendi que a mudança do estilo de vida, enquanto você está fazendo o tratamento, é aquilo que vai manter o seu peso no lugar quando você terminar o tratamento. Então você precisa se ligar na alimentação, saber qual é a quantidade ideal da ingestão dos macronutrientes, ou seja, carboidrato, gordura e proteína, durante o tratamento e no pós-tratamento. Você precisa praticar atividade física e nesse meio tempo você pode descobrir qual é a melhor atividade física, aquela que te dá mais prazer, aquela que entra mais na sua rotina, mas principalmente a musculação ela é hiper indicada para manutenção da massa magra e manter o seu metabolismo sempre ativo, ou seja, manter o seu peso no lugar e mudar alguns hábitos. Por exemplo, se você tinha uma ingesta alcoólica muito alta, diminuir ou cessar. E outras coisas, se você comia carne muito gordurosa, se você comia alimentos ultraprocessados, se você ia no Mac 2 vezes por semana.
Então, aproveita o tempo desse tratamento para que você possa mudar esses hábitos e quando chegar no final do tratamento, você está pronto para manter o seu peso no lugar, manter aquela saúde, aquela qualidade de vida que você alcançou por longos períodos. Às vezes sem a necessidade de você fazer uma manutenção, sem a necessidade de utilizar a medicação para o resto da vida. Você utilizou a medicação como uma alavanca para chegar no seu objetivo, mas ela sendo apenas uma porcentagem do seu tratamento, você conseguir manter com o restante das porcentagens do seu tratamento, com mudança de estilo de vida através de alimentação adequada, exercício físico e cessação daqueles hábitos tóxicos que você vinha mantendo. E eu posso falar como alguém que já utilizou essas medicações de forma errada, mas eu posso falar também da minha posição de médico. A medicação não muda tudo sozinho. Essa medicação não vai trazer a sua saúde para o topo. Essa medicação vai te ajudar. Então utilize ela e o tempo do tratamento para fazer tudo o que você puder fazer de bem para a sua saúde. E veja bem, você tem alguma dúvida a respeito de como utilizar essa medicação? Você tem algum testemunho falando para mim como que você utilizou errado e quais foram os efeitos que você teve deletérios através da utilização errada dessas canetinhas? Comenta aqui embaixo. Se você quiser algum vídeo de outro conteúdo também sobre essas canetas, comenta aqui embaixo também, eu vou ler e eu vou ter muito prazer em fazer um vídeo próprio para suas necessidades. E eu vou deixar também no card aqui do lado alguns vídeos que eu já fiz sobre a tirzepatida para que você tenha o conhecimento completo a respeito dessa medicação e como utilizar ela de maneira segura e eficaz.